Nós convidamos vocês para vir a essa casa, porque a gente tem que começar a prestar conta das ações, das coisas que são feitas nesse momento, nessa administração, e principalmente para com a população. Tá? Esse é o grande intuito disso. Então, a gente fez uma pequena apresentação para vocês, tá? De algumas ações tomadas, que foi na principal ação, que foi o pronto-socorro. Tá? O pronto-socorro foi o início de toda a questão, e a gente tem que fazer alguns esclarecimentos a vocês. Certo? Vamos lá. Primeiramente, no pronto-socorro, tá? A gente fez a implantação de um acolhimento no pronto-socorro, que é uma classificação do risco do paciente e também acolher eles quando chegam a essa casa. Nós tínhamos um procedimento, que é o procedimento de urgência e emergência, que o hospital atende no seu pronto-socorro, e emergência é o que chega via ambulância, e urgência era todos que chegavam ao nosso atendimento. Tá? Mas nem todos são urgências, né? Tem gente que necessitam de um atendimento diferenciado, mais rápido, e tem pessoas que não necessitam desse atendimento tão prioritário assim. E a gente tem que distinguir essa forma de atendimento para a melhor acolhida e melhor resultado para o cliente. Analisando isso tudo, sempre em conjunto com a equipe médica, a equipe de enfermagem, diretor técnico, tá? A gente normatizou e implantamos isso. Outra coisa que a gente fez a gente incluiu plantões de ortopedia que não existiam. A gente tem plantão de ortopedia 24 horas na casa, tá? Então, antes era sobre aviso, chamava quando acontecia alguma coisa, quando precisava, quando tinha uma fratura exposta. Hoje a gente tem plantão 24 horas de ortopedia na casa, tá? A gente tem plantão de pediatria na casa também 24 horas, tá? Não é plantão no pronto-socorro, é plantão de pediatria. Esse profissional fica nos nascimentos, tá? Cuidando do berçário e cuidando das crianças que estão internadas. É claro, tendo algum problema no pronto-socorro que se relacione ou que uma emergência maior, interna-se o paciente e o pediatra está na casa cuidando das pessoas. Tá? Anestesia, cirurgia geral, a gente tem plantão que antes era plantão noturno, em final de semana a gente tem plantão 24 horas também. Então a gente tem uma equipe de pronto-socorro total na casa, 24 horas por dia. A gente conseguiu fechar com essa equipe aqui dentro, obstetrícia também. Tá? Vendo as necessidades e o fluxo de atendimento, nós colocamos mais um médico para atender à noite. Como é que era a nossa rotina que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 2 médicos das 7 da manhã às 7 da noite, tá? Um médico das 7 da noite às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. E à noite, sábado e domingo, ficavam 2 médicos no plantão. Vendo o fluxo, a gente implantou, colocou mais um médico às segundas e sextas-feiras à tarde. Então, das 18 às 24 horas, a gente tem o segundo médico. A gente tem o segundo médico de plantão. Tá? E também temos às segundas e sextas-feiras à tarde o terceiro médico. Certo? Então, a gente tem à tarde 3 médicos, segundas e sextas-feiras, e à noite 2 médicos até a meia-noite. Tem períodos na casa que nós chegamos a ter no plantão 4 médicos, porque um turno vai até as 7 horas, tá? Como a gente tem 3 médicos, da 1 às 7, segunda e sexta-feira, e o outro como médico começa às 18 horas, então entre 18 e 19 horas, segunda e sexta-feira, a gente tem 4 médicos atendendo na casa, para atender a demanda que a gente tem, certo? Também fizemos a inclusão de mais um técnico de enfermagem no atendimento. Nosso turno do pronto-socorro, ele era composto de um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem. Hoje nós temos um enfermeiro e 3 técnicos de enfermagem. Aumentamos a população de enfermagem para poder dar a melhor acolhida ao pessoal. Também a gente tem imagens para vocês do pronto-socorro, que a gente pintou todo o pronto-socorro. Tá? Nós tínhamos lá mofo, parede suja, descascada, que não dava a mínima condição até de higiene para a gente fazer e manter isso de uma maneira aceitável até pela legislação com relação a isso. Nós fomos lá e fizemos toda a pintura do pronto-socorro, certo? Essa pintura foi feita com recursos da casa, isso é dinheiro do hospital, e a mão de obra foi cedida pela prefeitura dos pintores para fazer esse trabalho para a gente, certo? Então nós fizemos toda a pintura do pronto-socorro, as áreas todas foram pintadas no pronto-socorro e ficaram bem agradáveis para todos que chegam nessa casa. Nós também, para melhorar o atendimento,
nós também compramos, tá, o monitor multiparâmetro. Para que serve esse monitor? Todo paciente que chega no pronto-socorro numa urgência, tá, conecta-se a esse aparelho e ele dá ele tem algumas funções específicas já automáticas, né, facilitando para o médico, facilitando para a enfermagem. Então ele faz eletrocardiograma, faz oximetria, pressão não invasiva, temperatura corporal, parâmetros respiratórios, né, e temperatura corporal, ali tá 2 vezes, temperatura corporal. Então são algumas coisas que ele faz e auxilia muito rápido o médico e muito rápido a enfermagem nesses cuidados, tá? Então nós fizemos a aquisição, essa aquisição também foi com recursos da casa, certo? Foi adquirido com recursos da casa. Nós também, para avaliarmos o atendimento, nós fizemos uma pesquisa. Nós colocamos lá e fizemos uma pesquisa das pessoas que foram atendidas na casa, certo? Então, essa pesquisa tem diversos itens, mais 3 pontos que a gente quer mostrar para vocês, tá? Avaliação do atendimento da recepção. 45% das pessoas que foram atendidas e responderam à pesquisa para a gente disseram que foi um excelente atendimento. Um bom atendimento da recepção, 49%, tá? 2% ficou como ruim e 4% regular, certo? Pode passar para o atendimento médico, tá? Com relação à equipe médica, 43% diz que a equipe médica foi um excelente atendimento, 51% bom, 4% regular e 2% ruim, tá? Avaliação do atendimento de enfermagem, 58% excelente, 48% bom e 2% regular. Certo? A gente realizou essa pesquisa entre o dia 10 e o dia 30 de julho. Tá? Essas são as pessoas que foram atendidas aqui dentro. Quando nós fizemos pesquisa fora, a gente vê a sensação das pessoas fora, o sentimento das pessoas fora. Nem todos foram atendidos nesse momento, mas existe uma sensação de melhora. A gente tem pesquisas com relação a isso também. Mas o que foi atendido na casa e o que responderam à pesquisa, a gente fez 3.900 atendimentos no mês de julho. Mais ou menos 250 pessoas, 260 pessoas responderam à pesquisa, tá? Então a gente tem um bom percentual aí para podermos ter parâmetros, tá? Tem outros itens de melhoria, de sugestões, tudo isso, que nós agora estamos avaliando para ver o que nós vamos fazer para aprimorar cada vez mais o atendimento no pronto-socorro, certo? Então assim, ó, essa é uma das ações que a gente fez, que foi o início de tudo, que foi o pronto-socorro, e que com certeza a gente vai começar a comunicar a vocês outras atitudes, outros pontos que a gente já começou a fazer, mas ainda não temos os resultados, e nós precisamos ter isso à mostra para mostrar à comunidade que o Hospital da Zambuja é um hospital que presta um excelente atendimento à comunidade, temos uma excelente equipe médica na casa, tá, com todo o respaldo. Nosso diretor técnico neste momento não está aqui porque está fazendo um procedimento num paciente dentro da UTI, certo? Então, a nossa equipe é extremamente comprometida, a equipe médica, a equipe de enfermagem muito comprometida com a casa, e isso tem que ser levado à comunidade, tá? Que a gente não está desesperado, não temos nada, e sim, o atendimento vai continuar e vai melhorar a cada dia mais. Estamos fazendo também reformas em outras unidades da casa também, tá? Que posteriormente a gente vai mostrar como estava e como vai ficar. São investimentos, todos esses investimentos de equipamentos. A gente está aumentando mais uma sala de cirurgia também, tá? Comprando equipamentos, a sala já existe, mas faltam equipamentos, a gente está equipando a sala para que isso ocorra. Então a gente tem 4 salas hoje de cirurgia, a gente vai para a 5ª sala de cirurgia. Com a entrada no hospital na rede de urgência e emergência, a gente também está montando projetos para levar ao Ministério. Eles vão nos disponibilizar daí recursos na ordem de 3 milhões, se aprovado. Então devemos fazer reforma, ampliação de centro cirúrgico para mais 2 salas, devemos chegar a 7 salas de cirurgias, tá? Então tudo isso existe um planejamento, onde nós estamos começando agora e com certeza absoluta tem bons frutos da comunidade à frente. Cada vez melhor o atendimento, tá? Uma outra questão que nós tínhamos muito aqui, que era o nosso pico de reclamação, era tempo de espera no pronto-socorro. Nós tínhamos picos aqui de 6 horas de espera, 7 horas de espera de paciente. Tá? Hoje esse pico não existe mais. A gente colocou os médicos justamente nas horas que dão pico, tá? Porque a gente sabe que o fluxo de emergência a gente não tem como parar. Tá? E não sabemos o porquê, mas segunda-feira à tarde e sexta-feira à tarde é o maior fluxo. Não sabemos o porquê. 2 horas da tarde já chegou
2 ambulâncias com 2 pacientes cada um dentro, que normalmente traz um, mas uma não pôde atender a outra, colocaram 2 pacientes, 2 ambulâncias com 4 pacientes na porta. Tá? E esses pacientes de acidentes são prioritários. Essa é a prioridade, a emergência, risco iminente de morte e lesão irreparável. Certo? Ou seja, você faz, você atende, ou a pessoa vai ter uma lesão irreparável ou vai morrer. Então essa é a nossa preocupação, e temos hoje sim picos ainda, mas nossos picos não estão passando de 2 horas a 2 horas e meia, tá? Dos picos de atendimento. O nosso fluxo normal, que era antes de 1 hora e meia, 2 horas, a gente reduziu esse fluxo normal para de 30 minutos de espera a 45 minutos. Então nossa população está sendo muito mais rapidamente atendida. Salientamos que são coisas que são incontroláveis, né? Acidentes são incontroláveis, então nem todo período a pessoa pode chegar aqui e dizer: o Fabiano falou que agora é meia hora a 45 minutos, chegou 2 ambulâncias, não é meia hora e 45 minutos, vai para 2 horas, tá? Então depende da hora que a pessoa chega, mas no fluxo geral a gente está atendendo o paciente entre 30 e 45 minutos, chega, faz acolhimento, no caso de urgência já entra imediatamente, tá? No caso de espera de 30 a 45 minutos o médico está atendendo. O responsável pelo pronto atendimento, a gente pode falar pronto atendimento, doutor? Pode, gostaria muito que fosse um pronto-socorro mesmo, né? Mas como urgência e emergência e não atendimento geral. Que ficasse isso mais a cargo de um PA, um UPA, que quando estiver instaurado na cidade, né? Um dia nós vamos chegar lá, né? Vamos, graças a Deus, tomara Deus. O Hospital Zambuja, o senhor está há 4 anos aqui já? 4 anos. 4 anos. E na verdade eu fiz uma pergunta, doutor, na coletiva, o que mudou, né? Melhorou? Não, continua mesmo, o trabalho continua igual, né? Continua, a gente vem tocando o serviço como tocou sempre, a questão nunca faltou, como eu falei antes, a gente acabou tendo agora, talvez, a possibilidade de colhimento de pesquisa ter algum feedback disso, né? E não sempre só a reclamação, o que sempre vai existir. Também a gente teve 3.900 consultas, essa pesquisa veio com 260 respostas, que são a gente dá no acolhimento, junto com a ficha, um questionário que a pessoa passando pelas várias etapas do fluxograma que a gente vem desenvolvendo, gerou essa resposta. É um número que a gente vai tentar ter como base e melhora constante, né? São várias coisas que temos que fazer. Em si, o que melhorou, que a gente viu, foi a questão da enfermagem, dando mais atenção nesse acolhimento. Para a gente, da parte médica, continuamos no mesmo trabalho, na mesma dedicação como era antes, na questão, tudo é feito como foi feito antes, né? Então, agora, a leitura que realmente é própria dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, que a pessoa chega, é feito um pré-atendimento, uma pré-avaliação, mede-se a pressão, tem uma avaliação, vocês treinarem esse pessoal, para ter uma leitura da urgência ou não do atendimento emergencial, grave ou não, né? Isso mesmo, o nosso foco é urgência e emergência. Então há critérios básicos, como é usado uns protocolos pelo SAMU, como telemedicina, como outros, como triagem feita por médico, como acolhimento feito pela enfermagem. São algumas palavras-chave, alguns sinais vitais chaves que nos remetem isso, dizendo, a ligar um alerta, dizer, não, isso é uma urgência, emergência, vale a pena transpassar de imediato a sala de emergência, de chamar a gente já agora, e outros que não, com sintomas menos, que seriam para um pronto atendimento, como estados gripais, náuseas, enfim, que aguardem um pouco mais e a gente se foque na urgência e emergência, né, que é o nosso foco, né? Legal. Bom, para a gente encerrar, o que está valendo agora é essa troca de informações e os registros disso, porque então não se tinha realmente uma avaliação logística do que estava acontecendo, né? Justamente, a gente trabalha aqui antes, para mim, que estou aqui dentro, nosso trabalho é o nosso, é o mesmo, na mesma dedicação, na mesma resposta, talvez consiga quantificar, né, isso, organizar e poder expor, e nessa questão de mudança a gente vai poder valorizar isso qual vai ser conforme o futuro. Tem muita coisa para fazer, sempre foi feito, sempre vem fazendo. Vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o resultado real, né, como é que vai ficar. Okay. A gente agradece a gentileza, né, do Dr. Rafael nos atender aqui no Hospital da Zambuja, nessa coletiva de imprensa. Chefe da UTI, diretor técnico, Dr. Eugênio, seja bem-vindo ao Canal X, ao tvcanalx.com, nessa coletiva de imprensa, passando informações, trocando informações com a imprensa, para dar um sinal e uma sinalização para a nossa população. Amigo, tá assim, olha, eu estou há 20 anos no Zambuja, né? Eu vim para cá para ser responsável pela UTI. Tá? Já passei pela direção clínica, já fui vice-diretor clínico e hoje nós estamos nessa nova fase, né, de direção técnica. Eu acho que nós médicos estamos pegando aí uma situação diferente, né, que a gente nunca esperava, né? Então aí, sinceramente, eu com meus 20 anos,
Eu estou com esperança, eu acho que a gente sabe o que está acontecendo, nós entramos num quarto escuro, acendemos uma lâmpada, sabe quais são os problemas. E agora vamos correr. Eu acredito no Fabiano, acho que é um bom administrador. Eu, por estar muito tempo na casa, sei mais ou menos os problemas. Nós temos o diretor clínico, que é o Dr. Fernando, quer dizer, então eu acho que realmente a gente tem que sair dessa, né? Porque eu sempre falei isso, né? O Azambuja é mais forte que a crise dele. Então, você não acorda em dia e fala assim, olha, o Azambuja está fechado, isso não existe. Não. Então, eu trabalho no Santa Isabel, já passamos por isso também. Eu acho que o Brasil está assim, né? Eu acho que tudo agora passa por uma nova administração, a nova postura em relação aos problemas. Os problemas existem e sempre vão existir. O problema é gerenciá-los. É isso que a gente está tentando fazer, gerenciar, tocar a casa. Você que já nos conhece há muito tempo, você vê, o astral está diferente, o astral está positivo, a gente acredita que vai sair. Eu sempre acreditei no hospital. Na época do Padre Nery, a gente pegava as piores crises. Eu sempre acreditei que a gente era mais forte que as crises. Lembrando, né, doutor, que o hospital tem 108 anos de história e muita história boa, aliás, mais história boa do que ruim, graças a Deus, né? E a gente, particularmente, sempre acreditou nisso. Não vou mentir isso aqui também, né? Quando eu vim saber da notícia naquele dia, eu fiquei assim, eu fiquei maluco do ponto de vista assim, meu Deus, fechar o pronto-socorro, né? Você ficou maluco. Imagina eu que tenho 20 anos de casa, vivo exclusivamente disso aqui, essa aqui é a minha casa, né? Ou seja, eu falo brincando. Eu só saio da UTI quando eu estiver esclerosado ou morto. E assim, eu nunca acreditei que fosse fechar. Né? Mas é o estresse que sempre tem problema, sempre está chorando. Então é esse. Eu acho que pela primeira vez a gente está com uma nova postura. Tem um novo clima, né? Tem um novo clima. É problema? É problema. É a maneira de encará-lo. Eu acho que a gente acredita no hospital. O hospital tem uma boa perspectiva, tá entendendo? Eu trabalho no Santa Isabel. O Santa Isabel também saiu de uma crise depois que começou a mudar a postura em relação a transplante hepático, transplante cardíaco. Então essa é a nossa história, né? O governo ele não dá nada de graça. Você tem que correr atrás. Então acho que é por aí. A gente agradece, doutor Eugênio. A gente o conhece há tantos anos, sabe da luta, da determinação, do amor à profissão. Aliás, não é só a profissão, o amor às pessoas, né? Então, portanto, fica aqui meu abraço, meu carinho. E são palavras bacanas para a gente passar para a nossa opinião pública, ao nosso formador de opinião, à nossa formadora, porque o pessoal gosta do bom atendimento que sempre teve aqui. E, na verdade, como o senhor falou, crise, vamos passar. Agora, deixar de acreditar nessa história de 108 anos não dá, né? Um abraço, doutor. Obrigado por tudo aí. E vamos continuar junto, né? A gente sai dessa aí. Então, um grande abraço, doutor Eugênio, e a todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, ao pessoal que cuida da limpeza, enfim, o meu carinho, o meu abraço a todos vocês.